Boa tarde, todos. Nós estamos aqui nesse momento muito bacana do 12º Seminário Angel-Viana, recebendo 4 autoras muito queridas, que vão aqui conosco lançar os seus novos projetos, os seus novos livros. Temos aqui hoje a Letícia Teixeira, Rosane de Assis, Marina Magalhães e Joana Ribeiro. Então, para todos os aqui presentes, são pessoas que são da Escola e Faculdade Angel-Viana há muito tempo, e aqui na nossa plateia, nos nossos colegas também, tem muitas pessoas, a gente tem professores importantes aqui, como Soraya Jorge, Cássia Kerrison, Tiane Moreira, e vamos aqui estar juntos agora para ouvir essas autoras, tá bom? Então, eu agora gostaria de convidar Letícia Teixeira para falar conosco. Com você, Letícia. Bem-vinda. Olá, olá, eu que agradeço. Olá, gente, boa tarde. É uma honra e um prazer, uma alegria estar aqui nesse 12º Seminário da Angel Viana, comemorando os 20 anos da Faculdade Angel Viana. Aliás, pode comemorar muito mais de 20 anos, né? Porque ela vem trabalhando com a formação em dança desde sempre, e, e para mim é uma honra estar aqui. Aliás, não é um novo projeto, eu vou apresentar para vocês a segunda edição do livro, do meu primeiro livro e único livro, lançado em 1998. A Márcia Feijó fez o prefácio, Joana fez a apresentação, tenho aqui lindas pessoas, Neide fez aqui a contracapa, a gente está assim, eu tive o privilégio, né, de ter pessoas super queridas e muito presentes também na pesquisa da Angel, na história da Angel, aqui presente nesse livro também. E, assim, fico muito feliz porque foi um livro que ele surgiu muito de uma necessidade minha, na época, de escrever sobre aquilo que eu estava desenvolvendo, aquilo que eu aprofundava na oportunidade que eu tive de estar dando aula para o curso técnico de formação. Hoje eu dei uma oficina, eu abri falando que a escola é uma escola de excelência e que inaugurou, né, uma prática sensível na formação do ator, bailarino, gente, né, como a Gel gosta de mencionar, né, e não especificamente aquele que vai estar ali para desenvolver somente as habilidades de dança. Então, apesar do nome, formação em dança contemporânea, formação em bailarino, né? O nome ele foi mudando, mas o curso técnico iniciou em 1984. E quando foi 10 anos depois, eu estava muito assim, incomodada exatamente por estar lidando com essa prática e a gente não ter um referencial relacionado a Angel. A década de 80 inteira, praticamente, o meu grupo de formação, que começou em 78 e foi terminar em 83 com a Angel, teve muito contato com a eutonia. E teve não só a parte da própria Angel, porque todo ano ela ia para a Argentina, e praticamente uns 3 anos ela foi para a Argentina encontrar a Gerda, e na volta ela transmitia para a gente muito o período que ela estava fazendo. Não era um período de intensivo, né, de eutonia na Argentina. A Lola vinha para cá, elas faziam, a Lola Brickman, elas faziam uma troca, né? E
e a gente foi já se familiarizando com essa linguagem, mas a Angel, ela fazia questão de transmitir para a gente a experiência que ela estava tendo lá. E, claro, que o modo como eu fui absorvendo, um tempo depois, quando eu comecei a dar aula para o curso técnico, na disciplina da Angel, porque ela foi se direcionar para a direção, né? Era uma carga horária muito grande, eram 3 turmas de manhã, 3 turmas à noite, 2 vezes por semana. Então, a Angel, ela passou para mim exatamente para ela poder tomar conta dessa estrutura escola e ficar na função de diretora. Aliás, ela ficava na função de observadora de cada um, né? Isso foi fundamental naquele período. Era uma pessoa que via cada um entrando e ela sabia muito bem como aquela pessoa estava naquele decorrer dos 3 anos. E quando era preciso, ela vem cá, vamos conversar. Então, tinha essa logística mais no sentido humano mesmo, no sentido de acolhimento, num lugar muito artesanal, um lugar de construção, de ensino, aprendizado constante, né? Todos nós estávamos nesse processo e eu, ad eterno, estarei nesse processo. E aí, além da eutonia, eu fui ouvindo, né, de ginástica. Angel fez questão também da gente passar por uma pessoa que estava chegando de Londres com a técnica de Alexander, só chamou o Edmundo para dar aula depois que ele passou pelo grupo de formação. É como se o grupo te desse, né? Opa, ó, pode, Angel, liberar, essa pessoa é legal. Passou outras pessoas que Angel, eu acho que ele ainda tem muito chão, viu? A gente se sentia, eu me lembro da antiginástica, do livro da Thérèse Beterra. Bom, gente, eu sou deixar, tem tanta história, tanto documento vivo, né? Oral, o tempo todo, né? Só contando história o tempo todo. Mas teve eu me lembro do livro da Mézières, O Corpo Tem Suas Razões, com o nome antiginástica. Foi uma polêmica, já o que antiginástica? Né? Então, tem uma questão também da gente ter o livro na mão, ler, peraí, mas essa mulher, ela inventou, não inventou? A gente se sentindo na mesma geração que ela, né? Sentindo que ela estava processando do mesmo modo que nós, né? Ela estava, depois foi para a Mézières, fez a formação com a Mézières, enfim. E a gente lia, né? Para entender e conjugar muito que o processo dessa formação, primeiro grupo, né? Estava vivendo com a Angel. E aí eu comecei a pensar em princípios, eu comecei a pensar agora, eu falo direto para os alunos, eu preciso de uma segunda edição, porque a gente não pode indicar, e eu falo muito do princípio de movimento próprio, de ritmo próprio, de uma integração interiorizada, de uma consciência interiorizada, de uma relação psicofísica, né, uma união psicofísica. Nunca usei corpo-mente, sempre usei psicofísica, esforço, não esforço, enfim, né? Hoje em dia eu falo autocondução, achando que também estava aqui o princípio e não está, então também vou modificando, vou trazendo novas referências. E achava interessante os livros que eu estava lendo de um grupo, né, de criadores dessas práticas que eu chamei de sensível, na época eu chamei prática corporal, e que hoje em dia se usa muito o termo educação somática. Aliás, amanhã vou estar numa mesa, né, trazendo também esse tema, né, esse assunto. E aqui está vários deles, né, conjuntamente a conscientização do movimento e os jogos corporais, que na época, a Angel assumiu esse nome. Quando ela assumiu esse nome, eu resolvi botar, porque isso aqui foi um título de uma monografia de pós-graduação em educação psicomotora, na IBMR. E quando eu escrevi, a orientadora de imediato falou: você tem que lançar isso aqui como livro, porque tem muito assunto novo.
muito. Eu nunca ouvi falar de corpo próprio, corpo sem órgãos, corpo vivido seria o corpo no sentido mais fenomenológico, o corpo dócil, no sentido mesmo da relação, né, desse condicionamento desde sempre capitalista, né, do corpo como instrumento, né, não só de trabalho, mas de prazer, de desejo, etc, etc. Então já estava ali trazendo referências que eu estava continuamente também conversando, discutindo com Mauro Costa, aliás, ele que me apresentou o Corpo Sem Órgãos. Entendi. Então, eu fui construindo isso para essa pós-graduação e acabou Sim. se tornando um livro que ele é impresso, não é e-book, porque é impresso porque ele tem aqui um movimento, né, que você vai passando e vira uma animação, que era para ter sido feito no primeiro livro. Isso foi uma necessidade, isso já estava organizado, mas o primeiro editor não quis fazer isso. Aí, nesse, eu fiz questão que fizesse, e o manuseio também do papel, que eu gosto muito, de ter ali na estante pendurado. E é isso, gente, olha, ele está aqui de novo, quem sabe eu consiga fazer um segundo, porque tem muito memorial, muito do meu processo, da minha construção, e é isso. Estou apresentando hoje aqui para vocês a capinha, tá? Ele está saindo do forno, saindo. Esse aqui é uma boneca, né? Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada, Letícia. Você tem Nada, que contar para a gente. gente onde é que a gente vai comprar o seu livro. Lá na Olha, Faculdade da Angel vai vender? isso, de Tá, cara, assim que sair, na primeira semana de janeiro, porque tem esse recessozinho, que ele está no forno, já está aí lá, e aí eu deixo lá para as pessoas passarem lá na Angel e adquirirem, tá bom? E tá também ótimo. vou arranjar um jeito de estar mandando e enviando e levando em casa, encontrando para um café. Tá bom, gente? Tá? Tá Obrigada. ótimo. Gostou, né? Café, todo mundo gostou. Um bom motivo para a gente se encontrar, né, gente? Isso Não é? aí. Isso aí. Muito bom, Letícia, muito obrigada. E agora a gente Nada. vai ouvir a querida Rosane. Rosane, é com você agora. Rosane vai lançar aqui 2 livros, gente. Vamos ouvi-la, tá bom? Pode falar, Rosane. Vou abrir seu áudio. Você tem como abrir? Foi. Boa tarde, então, a todos e a todas. É uma honra estar podendo fazer parte dessa mesa de lançamento de livros, principalmente com a Letícia, que eu admiro tanto, que eu prezo tanto, que é alguém que foi tão acolhedora à minha pessoa quando eu chego na Angel há 10 anos, 11 anos atrás. Muita gratidão à Letícia e peço licença a vocês para agradecer aos meus antepassados, porque eu falo de uma memória, então eu preciso agradecer aos meus antepassados e agradecer aos seus antepassados, ao antepassado de cada um de vocês, que me permitiram ter esse diálogo no dia de hoje, chegando até vocês, né? Eu sou professora na Angel, com muita honra, isso muito me honra, tem me honrado durante alguns anos da minha vida e tem me dado um conforto poder dizer disso. E os 2 livros que hoje eu tenho para apresentar para vocês, eles nascem na pandemia. Um é o meu livro solo, é sozinho, onde eu falo de danças e festejos. E o outro, eu faço parte
no livro com um conto, em homenagem aos 60 anos de Carolina Maria de Jesus. Eu fui selecionada num evento, e aí fiz parte do processo de formação, e chego no Carolinas, né? Uma nova geração de 180 escritoras brasileiras, negras. Esse é o título do livro que eu já apresento. Preciso dizer que sou Rosane de Assis Barbosa, filha de Maria de Assis Barbosa, neta de Maria Pureza Martins, neta de Maria Barbosa, neta de José Emeliano Fontes, brincador de coco. Por isso que eu precisava contar essa história, porque a dança, para mim, ela se apresenta a partir de uma memória corporal, que é da onde eu parto. Ela se apresenta para mim a partir de uma tradição de família. O meu avô, por parte de mãe, era brincador de coco, era bacamarteiro, e fazia parte dos grupos de brinquedos e festejos na cidade de São Cristóvão / Laranjeiras. Então, a partir desse desejo de descobrir um pouco de mim, para que de mim e dos meus, e com a minha formação em ciências sociais no mestrado, e com a minha história na Angel, e com a minha história na Companhia Folclórica da UFRJ, eu apresento a vocês o resultado de alguns escritos, que se chama Memórias de um Lugar, Danças e Festejos. E para a produção do patrimônio, eu estou emocionada, para a produção do patrimônio em Muçuca. Que história é essa? Quando a gente ouve falar de dança, ainda mais das danças antigas, que a gente em Laranjeiras aprende a chamar de memórias vivas, a gente aprende a olhar um lugar do folclórico desprendido de uma realidade. A partir do meu mergulho com os estudos na cidade de Laranjeiras, Sergipe, no município de Laranjeiras, e São Cristóvão, eu acabo conseguindo encontrar um outro sentido, porque eu já acreditava, mas eu não conseguia fundamentar, que era essa memória corporal das danças populares. E aí eu começo a fazer registros. No primeiro momento, eu vou registrando, fazendo cadernos de campo, sem nem saber o que eu ia fazer com esses cadernos. Eu só sabia que eu precisava registrar. Isso ainda em 2006. Lá para 2004, 2012, 2013, eu sempre voltando a essa cidade, sempre registrando, eu consigo entender o que eu ia fazer com tudo que eu tinha visto. Eu podia fazer um escrito de mestrado e eu podia produzir alguma coisa que falasse desse lugar e dessas danças populares a partir de um lugar de resistência, de produção de patrimônio e memória, e não a partir do lugar do exótico. Porque o folclórico, ele acaba descolando. Quando você fala folclore, você acaba descolando, da ideia do hoje, dos atravessamentos, de tudo aquilo que essa dança popular comunica. Então, eu falo em Memória de um Lugar, eu acabo mapeando uma cidade, e é uma cidade que está a 23 quilômetros do centro de Aracaju. Dentro dessa cidade, recuado, como deveria ser, existe um quilombo ainda, uma terra de preto, que é o Quilombo da Muçuca, e esse Quilombo da Muçuca é onde eu vou me debruçar. E aí eu começo a estudar a dança de São Gonçalo, do Quilombo da Muçuca, que tem uma diferença para as outras danças de São Gonçalo do país. Eu começo a estudar o samba de coco da Muçuca, e na cidadezinha de Laranjeiras eu escolho estudar as taieiras e o encontro cultural. Por que eu escolho estudar o encontro cultural? Meu livro se inicia contando a história da cidade e falando do encontro cultural, porque até hoje, há mais de alguns anos, muitos anos, há mais de um século, até os dias de hoje, ainda se dança para louvar, ainda se dança para pagar promessa,
ainda se dança para comunicar a boa nova, ainda se dança para louvar quem morreu. E é aqui no Brasil, e é nessa cidade chamada Laranjeiras. Em Laranjeiras existem em torno de 24 grupos ditos tesouros vivos, né, que eles se chamam assim, de danças e festejos, né, e brinquedos, danças e brinquedos populares. E o barato disso é que eu vou contando a história dizendo que a partir do dia 2 de janeiro até o dia 8, mas com a culminância no dia 6, esse encontro reúne pesquisadores, folcloristas, bailarinos, dançarinos populares, estudantes e dentro de espaços de escola, universidade e em palcos na rua. Em 2013, a gente conseguiu catalogar certamente 24 grupos, mas já deve ter alguns outros, porque é uma profusão. O barato disso é que não são jovens só que dançam, ou não são pessoas que fazem teatro ou dança que dançam. Quem dança é o professor, é a dona de casa, é a idosa, é a criança. Quem dança nesse encontro é a população. Então, essa cidade ela fica tomada, né, durante pelo menos de 10 a 15 dias, com a culminância no dia 6 de janeiro, por um festival onde a população dança para comunicar a sua história. E aí, a partir de reisados, a partir de dança de São Gonçalo, a partir das caieiras, a partir de louvação ao Bom Jesus, a partir da capoeira, e eu registro isso no meu livro, Memórias de um Lugar. Vale a pena dizer que eu aprendi, quero entregar para vocês de presente, uma quadrinha que me leva para a vida como um mantra, antes de eu terminar de falar de Memórias de um Lugar, que sai pela editora Conexão 7, que depois eu posso passar o link, e eu também posso providenciar a entrega para vocês do livro. Eu preciso dizer que a gente não se pode pôr a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Essa quadrinha, minha avó cantava, eu não sabia o que era. Eu cresci ouvindo. Menina, não se põe a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Aí eu perdi o medo e descobri que essa quadrinha do samba de coco lá da Muçuca e virei autora. E aí, quando eu perco o medo de virar autora, eu acabo me aventurando por outros mares, mas ainda falando sempre do meu lugar, de uma mulher preta, militante, que é a primeira, né, a minha geração é a primeira a ter uma formação universitária e uma formação de mestrado e seguindo os caminhos. E eu quero entregar para vocês também um livro que eu também faço parte aqui. Não fui eu que escrevi isso tudo, claro que não, né? Esse livro aqui, ele é um tesouro, porque ele nasce também na pandemia, e ele é um compêndio de contos, poesias e histórias de mulheres pretas, e se baseia a partir do conceito de escrevivência, da Conceição Evaristo. Esse livro ele é resultado de uma banca que a gente algumas mulheres foram selecionadas, então tem mulheres de Angola, tem mulheres de São Paulo, mulheres da Bahia, mulheres do Rio de Janeiro, mulheres do Rio de Janeiro interior e Baixada, e essas mulheres pretas acabaram passando por um processo formativo a partir de um concurso onde você tinha que escrever uma carta para a escritora Carolina Maria de Jesus. E aí, quando eu escrevi a carta, eu fui contemplada, meu livro solo já estava no forno, e eu tive a grata surpresa de, no ano 2020/21, os dois saírem, e o nome do meu conto, do qual eu estou participando nesse livro, Carolinas, a nova geração de escritoras negras do Brasil, é Ori, e se encontra na página 414.
Ori também fala de uma história preta, Ori também fala da minha história, mas não é a minha história enquanto um lugar solitário. É a minha história a partir de uma história que se repete em algumas nuances dentro do coletivo de algumas mulheres pretas contemporâneas. Para terminar, vale a pena falar ainda sobre Carolinas, que uma das bancas desse livro foram 5 bancas que compõem o livro. Cada banca foi direcionada por um jornalista ou por um professor. A minha banca foi a Ana Paula Lisboa, que coordenou a minha banca. Mas teve uma banca de um professor, que eu acho que é da UNB, que agora eu não recordo o nome, que foi uma banca só de mulheres catadoras de São Paulo. Essas mulheres tiveram um processo formativo e todos os seus contos e poesias também nasceram e vieram para esse livro e resultaram em um outro livro também. Então, tem um lugar aí que é importante para a gente, enquanto instituição, nesses 12 anos, que já estamos conseguindo ter acesso à literatura, a escritas de nós por nós, e não do outro falando de nós, num lugar de exótico, ou de pena, ou de coitado. Estamos falando agora a partir da nossa voz, a partir da nossa vivência, com assessoria técnica e conhecimento técnico, porque a gente precisa também manter esse cuidado. Fico por aqui, agradecendo, acho que eu falei muito, e estou à disposição depois, se vocês quiserem bater papo. Muito obrigada, Rosane. Foi maravilhosa a sua fala, a sua exposição, livros maravilhosos. Todo mundo vai querer. Você vai ter que botar o seu contato aqui no chat para todo mundo te conectar e ter o seu livro. Olha, todo mundo fazendo uma carinha de querendo o livro. Muito obrigada, gente. Vou colocar assim. Nós que agradecemos muito esses livros maravilhosos. E eu agora vou convidar, então, Marina Magalhães para falar do seu livro e a gente dá continuidade aqui nessa tarde linda. Obrigada, Marcinha. Queria muito agradecer, em primeiro lugar, a organização do seminário, porque esse livro ele nasceu na faculdade, né? Ele nasceu no início de 2009, na verdade, a pesquisa desse livro. Então, é uma grande alegria poder estar, de alguma forma, retornando, né? A gente lançou o livro, vou mostrar ele aqui, o livro físico, a gente já lançou ele, né? E a gente queria muito lançar essa edição virtual, até para a gente poder divulgar e esse livro poder realmente, né, ser lido pelas pessoas. Então, a gente vai distribuir ele. Se Márcia quiser colocar na página da escola, a gente também pode distribuir aqui no chat. Eu não sei se é possível, mas eu acho que sim, né? E para que todo mundo possa ter contato com esse livro, essa história circular, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada à organização do seminário por estar possibilitando a gente fazer esse lançamento dessa edição virtual. E também dizer que esse livro ele foi lançado com participação de muitos colaboradores, né? A gente só conseguiu fazer essa edição impressa porque a gente fez, na verdade, um crowdfunding que possibilitou a gente fazer essa versão. Então, também queria agradecer todo mundo que ajudou na época, ou divulgando, ou auxiliando de alguma maneira, e contar um pouquinho dessa história de como é que começou essa pesquisa, e depois eu mostro aqui um pouquinho do sumário, só para vocês ficarem com um gostinho na boca, assim, com vontade de ler, né? Então, eu comecei em 2009, eu entrei para a faculdade e, de alguma forma, eu queria, na pós-graduação, eu fiz a licenciatura e a pós-graduação ao mesmo tempo. E aí, na pós-graduação, quando eu comecei a ter que escolher um tema sobre o qual eu deveria escrever minha monografia, eu queria falar de Angel, porque eu estava encantada com a escola. Eu não sou do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, eu cheguei no Rio de Janeiro, na FAV, e me sentia muito em casa. E aí, eu queria falar alguma coisa sobre Angel,
E aí, na época, a Joana Ribeiro já fazia essa orientação, né, de grupos da pós de preparação corporal, e aí, juntamente com ela, eu fui descobrir esse tema, né? Ela me apresentou o Grupo Teatro do Movimento, e aí eu comecei essa pesquisa na pós. Essa pesquisa depois, ela passou pelo meu mestrado, então eu acabei aprofundando mais sobre o Grupo Teatro do Movimento no mestrado, e aí a gente lançou a versão física do livro em 2019. E aí eu queria compartilhar aqui um pouquinho sobre, então, o que é esse grupo, né? O Grupo Teatro do Movimento. Vou colocar aqui rapidinho, só para que a gente... Tem como, Marcinha, a gente colocar aqui rapidamente, só o sumário, assim, só para explicar Pode rapidinho. colocar. Pode colocar, Marina. Tá. Então, acho que aqui... Só para vocês verem rapidamente o sumário, como é que a gente organizou. Eu falo a gente porque eu lancei em colaboração com a Joana, né, que foi a minha orientadora desde o início, e nós dividimos, então, em 3 partes, né? Então, a gente fez um prefácio aqui com um resumo um pouco do que era a época. A gente está falando de um grupo que existiu na década de 70, então a gente faz um pouco esse contexto aí do que era o Brasil na década de 70, a gente vai um pouquinho para trás e fala da década de 60 e 70, a gente não pode esquecer que a gente estava, né, no auge da ditadura militar, em que a gente vivia um processo de ditadura, e aí é nesse momento que o trabalho de Angel e de Klaus, ele começa a ser chamado de expressão corporal, né? E ele tem um boom, né, nessa década de 70, e muito, né, em função, talvez, e ele vai se alastrando por outras áreas, né, como o teatro e as terapêuticas, talvez também, de alguma forma, influenciado por esse momento político, né, em que as pessoas se sentiam muito podadas e, de alguma forma, precisavam expressar e colocar para fora através do corpo. Então, a gente faz um pouco desse contexto, e não só, né, do contexto político, da relação com, né, dessa questão mais legislativa, mas também em relação às políticas públicas, né? Esse grupo, ele foi originado e ele existiu durante alguns anos, porque naquela época começou-se a ter algumas políticas públicas de incentivo. Então, assim, como é importante a gente ter esse respaldo, né? Esse respaldo do governo, de alguma forma, foi através dessas políticas que esse grupo ele foi originado, né? Na época, o secretário de Cultura perguntou a Angel se ela tinha um grupo de dança, e ela, mesmo não tendo, falou que tinha e criou esse grupo. Na verdade, esse grupo nasce assim. E ele existiu durante alguns anos porque havia fomento para isso. Nessa época, se hoje, né, a gente já tem uma grande dificuldade de profissionalização, né, no campo da dança e das artes em geral, nessa época da década de 70, isso ainda era mais era mais forte, né? Assim, os grupos quase todos eram grupos amadores. Então, assim, a Angel, ela conseguiu possibilitar que os bailarinos trabalhassem, né? Que isso fosse realmente um trabalho. Então, isso é muito bonito de ver. E a gente fala um pouco desse contexto nesse início. E aí, a primeira parte, a gente pega os grupos, os trabalhos de coreógrafos que foram convidados para trabalhar com o grupo, porque a Angel e o Klaus não quiseram só eles assinarem obras. Na verdade, só tem uma obra que foi assinada por Angel. E eles queriam, de alguma forma, como faz muito parte da personalidade, especialmente de Angel, né, que essa visão e essa vontade agregadora, né, de juntar, de somar. Então, eles convidaram alguns coreógrafos para trabalharem junto com eles, coreógrafos que tinham, que de alguma forma alinhavam com o pensamento deles. E aí só somando um pouco, né, que a Letícia trouxe essa questão da Argentina, né, que a Angel ia muito à Argentina, que a gente tem dois coreógrafos argentinos,
o Oscar Arraes e a Lola Brickman, a gente tem também uma obra da Graciela Figueroa, que é uma uruguaia, então e alguns brasileiros também, né? A gente tem o José Posse Neto, e deixa eu ver se eu estou esquecendo algum coreógrafo aqui, só para não ser injusta. A Lourdes Bastos também, que era uma coreógrafa importante e era brasileira, e atuou junto com o Grupo Teatro do Movimento. Então, assim, a gente tem esse diálogo aí, né, junto com a América Latina e Angel proporcionando esses diálogos. A gente fala, então, dessas obras e desses diálogos no primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente aprofunda um pouco numa pesquisa que é bem importante, que foi desenvolvida por Klaus e por Angel, e, de alguma forma, eu acho que essa pesquisa, esse é um livro que trata de uma trajetória, né? E, de alguma forma, para mim, essa pesquisa que a gente retratou no segundo capítulo, ela fala muito do que é hoje, é como se fosse a origem do que é hoje o trabalho de Angel, porque essa pesquisa foi uma pesquisa que os dois desenvolveram e que foram a campo para trabalhar, e ela se dividiu em 2 pesquisas de campo simultâneas. Uma em escolas especializadas em dança, e outra em espaços públicos em que eles pesquisavam os jogos. Então, de alguma forma, eles queriam perceber o que era feito em relação a um trabalho e a uma consciência do corpo e do movimento em aulas de dança, e uma outra pesquisa que queria entender o que eram os jogos infantis, o que eram os jogos corporais. E aí, quando a gente chega hoje, no dia de hoje, a gente tem o trabalho da Angel sendo atualizado com outro nome, né? Conscientização pelo movimento e jogos corporais, eu acho que tem aqui uma origem que merece ser investigada. E um último capítulo, a gente vem focando, então, na obra que a Angel assinou, que foi chamada de Construção, e aí também um pouco mais no entendimento do que eles estavam, porque o tempo inteiro eles falavam de dança brasileira, que eles queriam trabalhar uma dança brasileira. E aí a gente quer entender, então, que dança brasileira que é essa que Angel e Clausiana falam tanto, né? E aí, de que forma que eles vão buscar desenvolver essa dança brasileira. Então, é só para dar um resumo bem resumido, eles partem, então, de uma ideia de que para fazer uma dança teria que se partir do balé clássico, de uma técnica, e aí depois eles vão percebendo, a partir de uma investigação do corpo, que, na verdade, essa técnica teria que ser por um outro lugar, que teria que ser pela conscientização do movimento. Na época eles chamavam de expressão corporal, e aí já deixando, não negando, mas já desconstruindo esse lugar dessa técnica pautada no balé, né? Então, é um pouco isso o resuminho aqui. Eu vou parar aqui acho que já voltou, né? E aí é isso, na verdade, é uma grande alegria. Se Joana, que foi essa grande parceira, a qual também quero muito agradecer por essa parceria, né? Que a gente continua agora no doutorado, agora eu estou indo mais para um outro lugar, que é sobre o ensino da dança. Ela continua sendo minha orientadora, eterna orientadora. Se ela quiser complementar alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, fique à vontade. Muito obrigada, querida Marina. É empolgante, você contando dessa forma, dá vontade da gente ler agora. Eu já li, mas quem não leu, dá vontade de ler agora. Eu consigo compartilhar, né? Eu vou compartilhar aqui. Consegue. Você podia colocar aqui no chat o que você quer compartilhar, tá? Rosane, você colocou, mas se quiser colocar o seu e-mail também para as pessoas se comunicarem com você, também é uma boa. E aí a gente agora, então, escuta Joana Ribeiro, que pode falar um pouquinho desse livro que fez em colaboração com a Marina e o novo livro que ela trouxe para contar também. Tá bom, Joana? Com você. Oi, gente, boa tarde. É delícia estar aqui com vocês. Oi, oi, oi. Eu vi que Juliana amanhã tinha entrado na sala também, não sei se ela ainda está. Minha colega também no Unifio.
Olha, a única coisa que eu vou complementar da Marina é que é uma delícia trabalhar com ela. Ela apresentou super bem o livro, é um prazer colaborar com essa moça. Ela é ótima de trabalho, além de ser queridíssima. Espero que ela volte para o Brasil para a gente continuar colaborando também. É muito bom ter ela por perto. Bom, vou seguir um pouquinho, tá? A gente não está fazendo audiodescrição, né? Tudo bem. Tá bom. Mas é bom, se quiser fazer, pode fazer, tá? É que a gente esqueceu aqui. Depois a gente pode fazer depois retrospectiva, né, também. Eu sou Joana Ribeiro, sou de pele parda, cabelos castanhos, encaracolados, cortados na altura do ombro, olhos castanhos, lábios finos, óculos preto com detalhes em vermelho, estou usando uma caixinha de som vermelha, uma blusa vermelha, e a capa do livro que eu vou lançar é vermelha. Então, dia de festa, vermelho, cor do coração. É um prazer trazer esse livro para vocês. Esse livro, eu acho que ele nasce um pouco antes do que ele foi publicado. Eu posso dizer que ele é a continuidade desse aqui, Clausiana, do coreógrafo ao diretor, que foi uma pesquisa da obra do Klaus no Teatro Carioca, né? Onde foi feita uma historiografia de como ele começa como coreógrafo na Ópera dos Três Vinténs, junto com a Angel, e como é que essa função vai se modificando nos anos 60 e 70 e 80, e vai chegando nos anos 90 na direção de movimento. Então, o título desse livro agora é Preparação Corporal, Direção de Movimento e Coreografia nas Artes da Cena. E aí eu pensei em compartilhar também, vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consegui? Que bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu compartilhei aqui deixa eu ver se eu consigo voltar lá, peraí. Desculpa, que aí eu tenho que voltar lá só um minutinho. Eu queria pegar o sumário dele. Desculpa, gente, que eu sou do Google Meet, tá? Eu não sou do Zoom. Foi? Andou? Tá. A capa é da Marcinha Figueiredo. A Marcinha foi uma grande parceira na feitura desse livro, teve muita paciência com essas 5 coautoras, organizadoras, que são Adriana Bonfatti, Enamar Ramos, Joana Tavares, Juliana Manhães e Nara Keiserman. Nós somos um grupo de pesquisa e compusemos também um laboratório de pesquisa, que é o Arte do Movimento. Então, a ideia desse livro é a gente tentar mapear, né, traçar percursos, trajetórias dessas funções, preparação corporal, direção de movimento e coreografia nas artes da cena. Ele é um livro, basicamente, composto em cima de relatos de experiências de pessoas que realizam esses ofícios no teatro e também na dança. E também pesquisadores, a maioria são mulheres, são 20 autoras, tem um preâmbulo e tem um pós-fácil. E aí eu vou aqui apresentar um pouquinho. Esse livro ele tem a versão impressa, que vai ser vendida, porque é uma versão que nós custeamos, mas o e-book teve subsídio da CAPES, então a gente distribui. E ele nasceu também de um seminário internacional corpo cênico, realizado em 2019, na Escola de Teatro da Unirio, que contou com a participação dos palestrantes. Nós homenageamos mestres e mestras nesse seminário, entre eles Angel Viana. Eu fui professora há 10 anos da faculdade,
Fico muito feliz com esses 20 anos, que também concordo com Letícia, são bem mais que 20 anos. Eu costumo falar, né? A gente sai da Angel, mas a Angel não sai de nós. Então, eu acho importante homenagear os mestres e as mestras. Nesse evento e nesse livro, a gente homenageia Angel Viana, Charles Nelson, mestre Manuel Dionísio, Regina Miranda e Nelly Laporte, em memória, por abrirem os caminhos. Bom, ele tem um prefácio do nosso grupo de pesquisa, situando, e tem um preâmbulo da crítica de teatro Tânia Brandão, que vai falar da noção de expressão corporal, como a Marina atentou, era um termo, né, que se usava muito nos anos 70, Angel Viana, Lola Brickman, vários pesquisadores do gesto intitulavam suas práticas dentro desse termo. E a Tânia vai pegar num sentido mais amplo e vai tentar fazer um histórico do corpo do ator no teatro brasileiro, também com a noção do corpo escravo, né? Dos primeiros atores negros, escravos, vai chegar em figuras como Procópio Ferreira e vai dar um salto histórico, vai chegar no teatro contemporâneo. Então, ela faz meio o início dessa história do corpo. E aí a gente dividiu o livro em 3 seções. Tem Diálogos de Alemar, que são pesquisadores de fora do Brasil, diálogos nacionais, que são pesquisadores em âmbito nacionais, e diálogos cariocas, que é o Laboratório Arte do Movimento. Nos diálogos de Alemar, a gente abre com a Eixe Teixeira. E aí eu preciso dizer também que várias dessas artigos vocês podem acessar, principalmente esses 4 primeiros, no Laboratório Arte do Movimento, porque a gente gravou os palestrantes falando, então tem cliques no livro que vocês podem ver a Aixa, ouvir o Dadildo, tá? A Aixa, vamos buscar ela na Inglaterra, porque na Inglaterra o campo da direção de movimento, ou movement director, está desde os anos 50, e nesse ponto é bem parecido com o Brasil, ele vem também nascendo da dança e também de outras linguagens do teatro físico, como o Lecoq e o Rudolf Laban. Então, ela vai fazer um arco histórico e vai chegar na cena contemporânea. Ela é Movement Director no Royal Shakespeare Company, no Globe Theatre. Ela acabou de publicar um livro, é uma das poucas pessoas que publicaram assim, um livro sobre direção de movimento. O Dadivo José Combani, Juliana Manhães, queridíssima, trouxe numa parceria com a Universidade de Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Ele é professor lá e ele vai falar dessa noção de ritualismo e da festa do corpo. São conceitos que ele trabalha nas aulas de corpo em Moçambique. Ele vai falar também do estado da dança, da pesquisa, da única doutora, né, pesquisadora em dança em Moçambique. Vai fazer um pouco o estado da arte, da pesquisa. A Isabelle Launay é da Paris 8. Ela é historiadora de dança, vem muito ao Brasil, fala português, e vai contar o campo de pesquisa da história da dança na Paris 8. Gente, será que eu falo todo mundo? Vai ficar muito cansativo. Eu acho que eu vou... Aqui eu falo cada um, depois vou dar um sobrevoo, tá? Para não falar demais. E depois temos a Michelle Minick, que trabalha com Rasa Box, né? Quando nós criamos a pós-preparação corporal, em 2008, 2009, a Michelle, a gente trouxe o Rasa Box, né, para a Faculdade Angel Viana, a Márcia Moraes, que é ex-aluna da escola, se formou com Schechner, dava essa prática. Então, é um jogo performático sobre os estados, né, emocionais. E aí, o segundo capítulo são os diálogos do Brasil. E aí a gente tem autores de várias universidades brasileiras. Então, o Cadu é um artista plástico, vai trazer a preparação corporal pelo viés das artes visuais. A Jacian, egressa também da Faculdade Angel Viana, vai falar do trabalho de assistente da Angel. A Lígia Lozada e a Marinês Galvão da FRJ têm um projeto na FRJ de preparação corporal, do curso de dança com curso de teatro. Já tem cerca de 100 peças que os alunos da dança fazem preparação corporal. Mônica Ribeiro é da FMG,
Ela é uma das fundadoras do curso de dança, né, com Arnaldo Alvarenga, ela é da escola de teatro, mas é da dança também, vai falar da experiência dela também no México. Aí a gente começa a ver como é que a preparação corporal é intitulada nos países do eixo sul também, né, movimento escênico, assessoria de movimento. Queridíssima Neide Neves vai falar desse trabalho, né, da escola, do Klaus, da técnica, de como ela entrou também no teatro fazendo preparação corporal e tem uma grande trajetória também, e a relação também com a técnica clausiana. A Sayonara Pereira, da USP, vai falar também a partir da vertente alemã, como ela trabalha na USP. E Tereza Rocha, também da escola, né, que agora é professora da Universidade Federal do Ceará, a escola geoviana mandando, né, ramificando aí pelo Brasil e pelo mundo, vai falar de um lugar do dramaturgista. E esse lugar do dramaturgista, daqui a pouco eu vou voltar nele também. E ela vai falar do dramaturgista na cena e também como ela trabalha na sala de aula. E aí, a terceira parte é o pesquisadoras do Laboratório Arte do Movimento. Adriana Bonfatti vai pegar uma vertente labaniana. Então, vai ser o trabalho da Ana Bevilacqua, o trabalho da Marina Salomon e o dela e da Jaciane. Como é que elas usam o sistema Laban na preparação corporal. Doriana Mendes é atriz, bailarina, cantora e professora do IVL, Instituto Vila Lobos. Ela fala de uma espécie de autopreparação corporal, em trabalhos com Josi Oliveira e na ópera eletroacústica, numa ópera eletroacústica. Enamar Ramos, que escreveu, né, uma tese de doutorado sobre a pedagogia da Angel, vai falar de como é a preparação corporal na sala de aula e também como o trabalho dela deu uma guinada a partir do contato com a pedagogia da Angel. Essa Joana aí sou eu, vou falar de uma parceria com o Domingos Oliveira, meu mestre no teatro, e com uma companhia de teatro também com o Marito Alfonso Ber. Juliana Manhães vai falar da preparação corporal num viés também das danças tradicionais brasileiras. A Luar, que também é ex-aluna da escola, da Angel, já vai pegar um contraponto entre a preparação corporal na vertente viana, e aí ela vai falar, vai trazer Márcia Rubim, Maia, Paulo Mantuano, preparadores corporais da contemporaneidade, e vai fazer um estudo cruzado com dramaturgistas da dança, como outra pessoa, Tereza Rocha. Então, ela vai fazer uma análise cruzada dessas duas vertentes. Oi, Thaís, tudo bem? Thaís, acho que oi, eu estou com o microfone aberto, desculpa, perdão. Já estou acabando aqui. E aí, Nara Keisemer, né, prêmio Shell, também já fui professora da Escola Geoviana, vai falar da grande parceria com o Demétrio Nicolau e a Companhia Pop de Teatro Clássico. Também um recorte da experiência dela. E a gente tem um pós-fácil generoso do Renato Ferracini, que vai trazer as questões de corpo, Spinoza, Merleau-Ponty, e esse lugar, né, da felicidade, né, da alegria e da potência, onde nós trabalhamos, né? Preparadores, professoras, amantes das artes do corpo. Bem, gente, é isso. O livro está disponível, a gente está fazendo a distribuição. Tem um desenho belíssimo. A Marcinha fez uns desenhos de mapas, cartográficos, botou uns bonequinhos. É uma delícia de ler. E é tudo relato de experiência, então é um linguajar mais acessível, é bem baseado na experiência de todo esse pessoal, tá? Vai estar disponível, tá vou colocar aqui o link para download, e quem quiser o livro impresso, Marcia, a gente vai fazer, espero poder fazer um lançamento presencial com vocês, se puder deixar uns na escola, eu deixo, vou doar para a biblioteca também, tá? É isso, gente, obrigada. Muito obrigada, Joana. A gente aqui está embalado, já quer começar a ler agora. Olha, você pode tirar seu... escreve o texto, bota assim, mais da metade. A gente está querendo já ler tudo agora, né, gente? Mas eu agradeço muito
a exposição de vocês, foi maravilhoso. Nada como ouvir as autoras para nos estimular a ler mais ainda. Queremos ler agora, né? Alguém colocou, a Annelise colocou aqui no chat, mas todos nós queremos ler agora. E seria maravilhoso, mas eu acredito que em breve todo mundo já vai ter esse livro. Joana, se você quiser colocar o link para download aqui, eu acho que todo mundo já vai partir daqui direto para a leitura. E todas as outras têm que deixar seu contato aqui também. Marina também tem que botar seu contato aqui. Letícia já botou, Rosane já colocou. E aí eu pergunto aqui para os presentes na sala, que nós temos alguns minutinhos, e se vocês querem falar diretamente com as autoras, todos vocês que estão aqui, podem abrir seu microfone, fazer suas perguntas para essas autoras maravilhosas. Tem a Juliana Manhães também, que foi co-organizadora, tá? A Juliana está por aí? Estou vendo que ela está aqui também na sala. Juliana, querida, se quiser falar, é sempre bem-vinda. É uma irmã parceira. Mas mais alguém querendo falar com as autoras, está permitido. Pode abrir o microfone e conversar com elas. Espero que os acessos aqui estejam claros. Ó, a Joana colocou o link para download desse livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo vai sair daqui lendo. E eu sou dessa antiga que eu adoro ter um livro de papel na minha mão, é um fetiche, meu Deus do céu. Eu adoro folhear. E Letícia fez ainda por cima um cineminha na barra do seu livro, que ficou assim brincante, o livro da Letícia lá. Olha, mas eu também adoro livro físico, mas eu queria defender também os e-books, Letícia, Rosane, por favor, porque para quem está longe, a gente é muito difícil, porque livro pesa muito. Então, assim, é mais, né? Além de ser mais barato, mais em conta, às vezes um PDF, né? A gente paga menos. Então, gente, por favor, façam também versões digitais. Então, o Carolina já tem versão digital. Eu coloquei o link, o Carolinas. O Memórias de um Lugar, ainda não tem. Não sei se eu consigo também, porque a editora, ela tem todo um quê especial. Essa editora é uma editora pequena e preta. Então, ela está fomentando escritas pretas. Eu acho que ela não tem ainda esse viés de colocar para vender. Ela é muito pequenininha. Então, ela não tem esse viés de colocar para vender online. Eu acho que ainda não tem esse lugar. Mas outros, eu estou organizando um outro livro para o ano que vem. E tem outros escritos para nascer. É uma ideia boa e é uma tentativa. Só que tudo é muito novo, né? Para a gente chegar nesse lugar. Para quem nem sabia se podia ser autora em 2019, né? Então, mas sim, já tem um e-book do Carolinas, tá? Rosane, tem uma coisa bacana também do e-book, que é a acessibilidade. Sim. Esse eu mandei para a Moira Braga, e ela falou que está acessível. E aí eu fiquei me dando conta mesmo da importância de ter uma versão, de tentar nas nossas publicações formatos e dispositivos para a gente poder aumentar a acessibilidade, né, nas pesquisas. Sim, é mais um salto. Mas tem uma diferença grande aí. As escritas pretas, agora que estão conseguindo uma notoriedade para a publicação. Então, a gente ainda precisa saltar, né? Mas estamos chegando.
Obrigada. Mas, sem dúvida, mesmo os livros que já estão previstos para uma publicação física, podem conseguir fomentos e alguns editais para essa acessibilidade cultural que eu acho que está na pauta. Eu Legal. vejo que isso está muito, muito protegido nesse momento, né? É um dos caminhos, o que eu acho maravilhoso. É maravilhoso que a gente tenha acessibilidade em tudo, né? Olha, se ninguém mais tiver alguma pergunta para essas autoras maravilhosas, a gente vai encaminhar aqui para o fechamento. E eu pergunto se as autoras querem falar mais alguma coisa e todos os presentes, queridos presentes, se querem falar alguma coisa para a gente fazer uma rodada final, assim, para dar uma boa tarde. E dizer que o seminário continua. Hoje à noite nós temos uma palestra sobre a origem dessa faculdade, porque é uma pergunta. Por que será que Angel Viana, já tendo uma escola técnica de quase 20 anos, notadamente importante nessa cidade, resolve abrir uma faculdade? Essa é a pergunta dessa noite, e quem vai responder vão ser Dulce Aquino, Helena Katz, Alsônia Bernardes e Ângela Ferreira. Então, todos eles vão estar voltados aqui a que a gente responda essa pergunta e ainda outra pergunta provocativa. Por que faculdade de dança no Brasil? É uma pergunta que elas vão também tentar mapear e responder. O motivo pelo qual, então, uma grande propositora da dança nacional, que já tinha sua escola consolidada, resolve, então, colocar uma graduação, pós-graduação, e agora chegamos no mestrado profissional. Que essa trajetória tem que ser comentada. E a gente tem um visitante muito lindo aqui. Marina, pode colocar ele. Queria participar. Muito lindo. Que lindo. Todo mundo já ficou encantado, né? Parece Lindo. na tela uma figurinha. Falou, né, filho? Ai, gente, olha, foi um prazer estar aqui junto, né, com a Márcia, com a Joana, com a Rosane, com todos vocês, Soraya, Tiane, um bando de gente das antigas, Cássia. É muito bom. E E a questão também, eu vou providenciar esse e-book, mas tem um encaminhamento, né, que vai se dando, tem uma produção, né, tem custo, então eu vou também procurando, né, entender, porque, que nem a Márcia, a questão tecnológica, a questão de abrir um site, a questão de colocar uma coisa no eletrônico, não é um caminho fácil, não é um caminho nem que eu pense, mas que cada vez mais você tem que estar se aproximando também dessa linguagem, desse modo, né, de divulgar, de deixar seguir, né? Então, a Marina tem razão, né? As pessoas de longe precisam ter um material por outras vias, né? E o eletrônico é a internet, os canais das redes, né? Além um da canal. acessibilidade, além da E além acessibilidade, da sabe? acessibilidade. Porque eu acho que tem que ter o audiobook, tem que ter acessibilidade plena para todos, né? Eu acho que isso que é maravilhoso. E não só estar junto aqui, né? É tão forte para a gente, né? Como a promessa de que a gente vai se encontrar em algum momento, através da leitura, através desses canais, em todos os momentos. A gente está sabendo agora, né, a potência desses encontros, né? Que então a rede está montada, estamos conectados, onde quer que estejamos, né?
E eu penso que assim, esse seminário que a gente está fazendo, né, no fim do ano, tão difícil para todos, de tempos pandêmicos e colocados, é um esforço da nossa parte só para fortalecer todos esses elos que já temos e expandir ainda mais. Então, eu acho que, assim, nesses poucos dias que nos reunirmos, vai ser emocionante tudo, né? Amanhã temos a mesa com a Soraya Jorge, que está aqui presente, a gente tem mesas importantes, né? Amanhã a gente vai ter a pesquisa em dança, vai ter os articuladores da dança, como é que a política da dança está agindo no país nesse momento, né? Como é que está sendo isso? E tudo que a gente está montando aqui na nossa pauta, né, é a dança e o teatro novamente, com o Paulo Trajano, falando sobre isso, com uma mesa só de atrizes e atrizes que foram formadas aqui na Faculdade da Angel. Tenho toda uma mesa com a Regina Miranda e o Sistema Laban, as concepções do balé clássico no nível superior, que é uma questão atual, né, nessas pautas decolonizantes, como é que isso está sendo colocado, e as oficinas da manhã. A gente tem o Kuduro contemporâneo, com um grande bailarino e coreógrafo também formado aqui pela faculdade, todos aqui vão se lembrar, Manuel Kanza. Ele veio ao Brasil se formar porque na África não tinha nenhum curso de licenciatura. Então, vieram 7 angolanos para o Brasil, fizeram a faculdade angelviana, voltaram para Angola e Moçambique para abrirem suas escolas lá. Então, ele não só vai dar essa aula, como ele vai comentar o que está acontecendo lá. Manuel e Euclides também. Euclides é outro que vai também trabalhar amanhã de manhã, com uma proposta bastante contemporânea, né? Ele vai trazer a dança africana contemporânea. Uma dança do ventre bem consciente, uma dança de meditação com Jean Macedo, a dança do ventre com a Isabela Baracá, e a conscientização do movimento e jogos corporais com a Márcia Figueiredo. Ela vai trazer a técnica angelviana amanhã de manhã, porque hoje a aula maravilhosa foi da Letícia, que fez esse trabalho hoje de manhã, em cima de um livro, um caderno de campo dela, da década de 80, e ela aplicou na gente essa aula. Foi muito maravilhoso. Tereza Feitosa vai dar uma aula muito especial, chamada A Pele que te Reveste, periósteo, pele dos ossos. Ela vai trabalhar com os ossos e a pele dos ossos. Então, parece até uma coisa mágica, mas é isso. Isso aqui na Escola Angelviana acontecem essas mágicas. E de tarde, nós temos essas mesas de debate. Então, assim, com a Soraya abrindo à tarde, nós vamos ter a transdisciplinariedade do corpo somático em todas as formações angelvianas. E eu vejo que todo mundo balança a cabeça porque é isso aí. Como é que esse corpo somático atravessa todas as formações angelvianas? Essa vai ser a mesa da Soraya amanhã. Todos os links para todas as atividades vão estar abertos essa noite pelo site. Então, quem já se inscreveu, quer se inscrever de novo, todos os links vão estar disponíveis no site, tá bem? Não vai precisar ter inscrição. Todo mundo que já se inscreveu vai poder abrir mais possibilidade, então vai estar tudo lá. Agradeço muito a presença de todas essas autoras maravilhosas. Continuem escrevendo. Que convidem todos a ler, ouvir e estar juntos. E todos vocês presentes, muito boa tarde. Espero que vocês possam estar conosco em todos esses momentos preparados. Pode falar, Rosane. Só para finalizar, além do agradecimento a você, Márcia, pelo convite, agradecer a todos os presentes e dizer, parodiando Carolina Maria de Jesus, uma frase dela: ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Isso vale para a gente hoje, para todas as autoras que aqui estão presentes, apresentando suas escritas. Ninguém vai apagar
as palavras que nós escrevemos. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Ninguém vai afogar. Tá aí. Muito lindo, Rosane, muito obrigada, muito forte. E Soraya, você tem que escrever um livro, né? Sinceramente. Não, Qual é eu a fiquei próxima? pensando, Joana, acho que eu vou ficar coladinha com você, assim, raspar assim, para ver se vai por transpirar, né? Exatamente. Fico sempre pensando nas suas palavras, viu, amore? Sempre, tá aqui no meu coração. Eu fico pensando também qual é o lugar das histórias que são contadas e que eu fico com muita vontade de pensar numa possibilidade de, quando você falou do audiobook, né? Essa coisa do audiobook, poder conter essas histórias nas babas, na oralidade tão falada ontem, nas babas das pessoas que passam pela escola, né? Então, quando a Letícia fala, eu tenho tanta história para contar, porque tem a história, tem o livro, tem os princípios, tem não sei o que, barará, mas tem algo dessa oralidade que fica fora dos livros. Então, tem o que a Rosane fala, as palavras escritas, mas se a gente gravar também, essas palavras também podem não ser apagadas e a gente pode seguir um caminho, né? Eu me lembro dos primeiros e-books não, audiobooks que eu, na época que eu morei fora do Brasil, que eu escutava no carro, os romances, e era tão gostoso como ouvir o rádio, sabe? Ouvir as histórias, me lembra, então, essas contações, exatamente. Então, fico pensando que tem tanta história que vai ficando para trás, porque não parece que não cabe na escrita. E a vontade que dá é de fazer uma tarde de histórias, quem sabe no próximo seminário também, né? Ou assim, algo que fique assim, vamos contar as histórias que Mas está inaugurado. Eu sinto isso inaugurado. Vocês não sentem? Vamos Inaugurando. fazer, Soraya? Vamos fazer uma tarde de contação de história? Você puxando, eu chego junto, eu vou estar com você. Vamos Todos fazer? nós. Todos nós. e contar essa história de um terreiro nosso, que é Vamos o fazer. terreiro da escola, né? Que é um Isso. super terreiro, né? Porque o terreiro é aquele que se encanta pela própria prática, não é isso? Então, eu tenho muito essa vontade. Oba, ó. Se quiser, estou aqui com você. Então, bora lá, vamos vibrar isso, não é? Obrigada, Rosane. Total, Prazer em te total. conhecer. Muito beijo. inaugurado isso, viu? Olha, obrigada. Total. Ouvir vocês falando dos livros é um pouco isso, sabe? Ouvir o tom de voz de cada uma de vocês falando dos livros é uma delícia. É uma delícia. Adoro o cheiro do livro, mas adoro ouvir a baba de vocês. Deixa eu falar uma coisa antes de terminar, assim, Sim. com a cara de encantamento. Possivelmente, no ano que vem aqui, eu também vou fazer o lançamento do meu livro, que é um livro também de todos, com pessoas que me acompanharam no trajeto, principalmente em Eiras. Esse livro vai se chamar Dançando com a Loucura. E não sei se o filme já estará pronto, mas pelo menos o livro estava aqui no encantamento, né? Com os professores, que foram meus professores, agora somos colegas, então estou nesse encantamento também de ter esse pertencimento das mulheres escritoras de Angel Viana. Então, para o ano que vem, se Deus quiser, eu estarei aqui para fazer esse lançamento. Com muito prazer. E parabéns a todas. Eu já li de Joana, Marina, tenho o livro e vou adquirir de Letícia, porque são essas histórias que nos retroalimentam tanto e dão esse impulso para mais 20 anos, né? Mais 50, enfim. Um beijo para todos. Muito prazer, muita alegria. Obrigada, Marcinha.
Obrigada a todos. Eu quero agora encerrar aqui, que a gente vai ter outra atividade daqui a pouco, mas agradecendo muito, principalmente as autoras e todos vocês presentes, viu? Muito obrigada. Estejamos juntos, ó. Um beijo carinhoso para todos. E abraço, né? Beijos e abraços. Um brinde, Rosane. Isso. Parabéns e boa tarde, queridas. Obrigada. Tarde maravilhosa, maravilhosa. Encantadora. Foi Encantadora. lindo, lindo. Beijo, Letícia. Encantadora. Beijos. Beijo, Rosane. Beijo, Anne. Annalise. Minha professora Letícia, da UFRJ, linda, onde eu aprendi. Linda. Isso, o café Obrigada. com livro. O café com os livros. Café com livro. Com certeza. Com certeza. Marina vai ter que ser sim. Oi, Anne, linda. Ou então vinho com os livros, né? Annelise, um Muito bem. beijo. Ai, que bom. Rosane, você lembra de com livros. Queijos e vinhos com livros. Dois lugares. Pronto. Dois lugares. Né? Queijos e vinhos também. E queijos e livros. Ótimo, que bom. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Beijo. Beijos.